Vamos lá, nós somos Cristo, estamos hoje no dia 91 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 23. E, gente, é o seguinte, o livro de 1 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, ele é bem interessante. Ele é bem interessante porque, assim, ele dá perspectiva baseada na tribo de Judá, que é a tribo que Deus disse que ia manter o descendente, ou os descendentes de Davi ali. E as outras 10 tribos, por que não 11? Porque a tribo de Levi não é contada, porque é a tribo de Deus. Mas as outras 10 tribos, elas estavam de fato ali envoltas, né, em 1ª e 2ª Reis. Elas estão contando os acontecimentos da parte dela em 1ª e 2ª Reis. E agora o livro de 1ª e 2ª Crônicas vai contar também os acontecimentos da parte, né, segundo a visão deles. Então por isso que muitas histórias são repetidas, muito contexto é repetido, muitos personagens são repetidos. Mas isso aqui é importante para a gente ver que a palavra do Senhor é verdadeira, eficaz e é uma ferramenta real. Porque assim, é uma maneira que nós temos de poder compararmos o tempo e sabermos que exatamente o tempo é exatamente esse tempo. Ou seja, não é um tempo acima, não é um tempo abaixo. O tempo que aconteceu determinados eventos, tanto Israel quanto Judá acabou participando daquilo, e os reis e a linhagem e tudo mais. Ou seja, é uma forma que Deus nos mostra de dar, né, de nos trazer outros pontos de vista a respeito dos mesmos fatos. E isso aqui é muito lindo. E só para fazer uma recapitulação, 2ª Reis terminou basicamente Israel indo para o cativeiro na Babilônia, indo para o exílio. E justamente nós estamos aqui caminhando, né, esses acontecimentos até chegar ao exílio. Então, né, é uma jornada aí que nós temos a percorrer. E é isso. 1 Crônicas, capítulo 23, dia 91 e 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. Graças a Deus, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus, e bora lá. Os levitas, já envelhecido, de idade avançada, Davi fez o seu filho Salomão rei sobre Israel. Isso aqui também nós vimos, né, graças a Deus, lá atrás, todo aquele processo, como foi. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes. 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Interessante, né, que em segunda Reis, quando fala a respeito desse tempo, né, o tempo que Davi ungiu Salomão, né, essa transição de reinado, essa mudança de reinado, é muito mais detalhado essa mudança. Mas aqui é muito mais rápida essa mudança. Essa mudança acontece de uma forma muito mais abrupta, digamos assim. Porque está fazendo justamente um histórico e uma continuação do que está acontecendo. Versículo 2. Ele reuniu os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. E aí você vê, né, já está... nem falou aquela questão de Betseba, que entrou lá com o profeta, né, com o profeta Natan, né, não, já está continuando. A história aqui está corrida, aqui a história está resumida, mas os fatos foram esses aqui, como literalmente, graças a Deus, a gente leu. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas, e os levitas de 30 anos para cima foram contados. E aí você vê, né? Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele tinha quantos anos? Ele tinha 30 anos. E aí, né, os levitas, a partir dos 30 anos, foram contados. E o número total dele chegou a 38 mil. Olha quanta gente, olha quanto levita, 38 mil. Olha que maravilha. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes. 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. E aqui, de novo, é aquela questão da divisão. É literalmente como a genealogia, né? É falado, é mostrado, Deus ele faz questão de mencionar o nome de cada um para que a gente possa ver e entender que verdadeiramente a linhagem se manteve.
que os trabalhos se mantiveram, que os pais que receberam suas atribuições, elas passaram para os filhos e filhos dos filhos, netos, e foi passando a atribuição, seguindo a ordem. A ordem foi, olha, trabalhem para o Senhor. E eles estavam trabalhando para o Senhor. Então aqui a gente vai pular, né, por causa do horário, mas fato é, lá na frente, versículo 13, opa, aqui ó, versículo 13. Esses foram os filhos de Anrão. Lembra de Anrão? Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Lembra que literalmente Deus está fazendo a retrospectiva, só que agora baseado em 1 Crônicas? Então, ele está puxando lá de trás, todo esse histórico. Para quê? Para que justamente o povo possa ver e entender que tudo que eles passaram já estava no controle, já estava no plano. E, né, querendo ou não, Israel se perdeu, Israel acabou abandonando os seus profetas, abandonando o seu rei, né, logo depois dos seus reis, mas os seus juízes também. Mas aí que tá. Mas aqueles que ainda se mantiveram fiéis ao Senhor, o Senhor ainda lembra deles, o Senhor ainda tem o nome deles anotado. E vamos seguir. Olha quanta gente aqui, né? E aqui, versículo 24. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. O chefe de família, conforme registrado por seus nomes, e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo, e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios em seu serviço. Lembra que Deus ele tinha estabelecido isso? Que era necessário que os levitas cuidassem da obra do Senhor? Então, agora que o templo existe, né, agora que a arca do Senhor está ali naquele local, e que o templo, a eminência do templo já estava sendo vislumbrada por Davi, que quem construiu foi o próprio Salomão, filho de Davi, olha, os levitas não precisam mais carregar, né, o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo agora tem um local fixo para estar. Versículo 28. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor, encarregando-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para a oferta de cereal, dos bolos sem fermento, de assar pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Esse é coisa bonita, né? Deus ele fala assim que ele se alegra quando os pesos e as medidas eles são corretos. Ele se alegra quando há justiça. Ele se alegra quando o peso e a medida ele não varia, ele é igual. Ou seja, Deus se alegra com a justiça. Deus se alegra com o justo. Deus se alegra com o homem que busca a justiça. E aqui é justamente o ministério que Deus deu aos levitas. Olha, são vocês que vão cuidar dessa parte. São vocês que vão cuidar também da justiça. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo, sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito por eles. E aí você vê, né? Sempre eles tinham que servir a Deus. Sempre eles tinham que estar ali no trabalho, na tenda do encontro, que agora não era mais a tenda do encontro, mas ali já era o tabernáculo de Deus, que já estava, Davi já estava olhando, Davi já estava vendo, Davi já estava sentindo que o templo do Senhor seria construído, e agora, sabendo ele, pelo seu filho Salomão. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. E aqui no caso, né, de novo, a gente vai, né, pegar tipo uma genealogia. Né? Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Sendo que Nadab e Abiú, eles tiveram aquela questão, né? Que não foi muito boa. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai. E não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, eles não seguiam a lei do Senhor. Nadab e Abiú, apesar de serem filhos de profetas, apesar de serem profetas, né, pela descendência, eles não serviram ao Senhor, eles não foram fiéis a Deus. E por causa disso, Deus os cortou. Com a ajuda de Zadok, no caso, né?
Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes, com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar. Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. Ou seja, independente se era descendente de Itamar ou descendente de Eleazar, foi dividido, né, a ordem ali para eles de forma imparcial, foi feita mediante sorteio. E glória a Deus por isso, o Senhor ele faz a justiça. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e do chefe das famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim e a quarta para Seom. Ou seja, foi passado a sorte ali, foi passada a sorte para cada um. Para quê? Para poder cumprir as funções do templo, para poder dividir a ordem dos trabalhos. E aqui foi. E a 24ª para Masaías. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. E aí você vê, apesar do tempo ter passado, apesar, né, da situação ter mudado, ainda assim, Deus ele estabeleceu ali uma aliança, estabeleceu ali um acordo, e eles mantiveram esse acordo. Ah, mas erraram, mas falharam? Sim. Mas ainda mantiveram na medida do possível. E vamos seguir. O restante dos levitas, esses foram os chefes. Dos outros levitas, dos descendentes de Arão e Sabael. E aí vai passando muita gente, e vão passando. Pronto. Eles também tiraram a sorte na presença do rei Davi, de Zadok e de Aimeleque, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratados da mesma maneira que a dos mais novos. Olha, para Deus não há diferença se você é mais novo, se você é mais velho, se você é mais alto, se você é mais baixo, se você é mais magro, se você é mais gordinho. Não importa. Para Deus, tá todo mundo na mesma linha. Para Deus tá todo mundo igual. E é justamente isso que Deus está mostrando. Literalmente a justiça de Deus ela está se mostrando aí até na divisão dos trabalhos, até na divisão ali de como é que vai ser, cada um vai cumprir o trabalho, cada um vai cumprir o horário. Ou seja, todo mundo vai ter justiça, todo mundo vai cumprir o trabalho e glória a Deus por isso. E vamos seguir por causa do horário. 1 Crônicas capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas. Ou seja, para o ministério de expor a palavra de Deus ao som das harpas. Olha que coisa linda. Liras e símbolos. Essa é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf. E aí, né, de novo, vai falar um bocado de gente aqui, Zacur, José, Netanias, Azarela, os filhos de Asaf, e vai seguindo. Dos filhos de Jedutum, e aí vai seguindo. Inclusive, tem até salmo de Jedutum, né? Eu não sei se salmo de Jedutum, mas tem lá, seguindo o ritmo de Jedutum, algo assim. E é bem interessante, né? Porque Deus ele capacita aquelas pessoas para poder ministrar a obra dele. E justamente a forma que Deus usa as pessoas é lembrado. Isso é interessante, isso é muito interessante. Ó, 10 pessoas, 100 pessoas podem ser levantadas por Deus para poder cumprir o trabalho dele. Mas as 100 pessoas vão ter características únicas que Deus se alegra, inclusive. E olha, isso que é bonito, porque assim, as 100 pessoas podem ser usadas por Deus para fazer o mesmo trabalho, mas as 100 pessoas vão ter características únicas que o Senhor se alegra.
que o Senhor fica feliz, que o Senhor realmente, olha, eu gosto como esse irmão trabalha aqui, eu gosto como essa irmã trabalha aqui. Isso é muito bonito, porque nós não estamos falando de um Deus padrão, um Deus que é igual, que vê tudo igual, tipo, ah, não, você é igual a você. Não, não, não. Deus gosta da individualidade. Ele olha para nós e vê que todos nós precisamos dele, mas ao mesmo tempo ele vê que cada um tem uma particularidade. Cada um tem uma facilidade em uma área e tem uma dificuldade em outra. E Deus se alegra. Deus se alegra. Olha, a gente tem que se alegrar com isso também. Porque assim, as fraquezas do nosso irmão é justamente onde provavelmente nós temos força. E justamente as nossas fraquezas é justamente onde o nosso irmão tem força. Por isso que a nossa obrigação é amar e tolerar o nosso irmão. Amar, literalmente, porque Cristo nos amou. E tolerar, porque literalmente tem coisas que nós precisamos acabar aprendendo no nosso irmão. E tolerar para que nós venhamos a crescer. Então, assim, nós estamos falando de algo que todo mundo cresce. Nós estamos falando de algo que todo mundo ganha. Nós estamos falando de algo que todo mundo é beneficiado pela glória e pela graça do Senhor. E vamos seguir por causa do horário. Dos filhos de Emã, e aí vai falar um bocado de filho. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Ele e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram a sorte entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf. E aí, né, vai seguindo o pessoal todo, vai dividindo tudo. E vão passando aqui, vão passando. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui, pode ir lendo. A gente não vai ler por causa do horário. E vamos seguir. Eram ao todo 12. E aí, no caso, esses trabalhos todos foram divididos em 12 partes. Coisa linda, né? E vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Essa é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, dos Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias. E aí vai, Zacarias o primeiro, Gedaías o segundo, Zabatias o terceiro, e aí vai seguindo também o pessoal. E se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui, pode ir lendo. Pode ir lendo aqui, que é uma benção. Se você quiser ir lendo, fica à vontade. Vamos lá, vamos seguindo. E aí você vê. Peuletai, o oitavo, pois o Senhor o havia abençoado. E aí você vê, né? Que coisa incrível. Aqui uma lista antes, uma lista depois. Mas o Senhor fez questão de falar, ó, e Peuletai, o oitavo, o Senhor, o Deus, pois Deus o havia abençoado. Esse aqui deve ser um dos parentes, né, de Jabes. Lembra de Jabes? Jabes justamente tinha uma lista antes, uma lista depois, mas Deus fez questão de falar, e tinha Jabes, homem que orou a Deus e Deus abençoou muitíssimo. Aqui pode ter sido um dos parentes de Jabes, né? A gente não sabe, né, necessariamente quem foi Peuletai, o oitavo, mas nós sabemos que Deus abençoou ele. E olha que coisa linda, Deus fez questão de parar a contagem aqui e dizer, ó, eu abençoei Peuletai, e bora seguir. Obed-edom e seus filhos Semaías também teve filhos. A questão é, Deus, ele de fato escolhe fazer a obra dele. Que verdadeiramente nós venhamos a nos comprometermos. Porque se nós nos comprometermos a fazer a obra dele, sabe o que acontece? Ele se encontra com a gente. E nós nos encontramos com ele. Olha que coisa linda. É lá e cá. Olha que bênção. Seu filho Semaías também teve filhos. E bora seguir por causa do horário. E vamos seguir. Versículo 10, 11... Versículo 12 aqui. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelo chefe deles. Eles cumpriram a tarefa no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. E aí você vê, foi a divisão feita de forma específica. Não teve diferença.
todos tiveram ali estavam ali debaixo da mesma lista. E foram sorteados, né? Conforme a ordem do Senhor, conforme a vontade do Senhor. E assim, creio eu que, eu tenho certeza disso, que foram 12 grupos, né? Pronto. Digamos que um grupo ele era mais forte, outro grupo já não tinha tanta força. Mas o grupo mais forte supriu o grupo mais fraco. E assim sucessivamente. Porque Deus faz tudo organizado. Deus faz tudo certo. Então, na fraqueza de um, o outro grupo tinha força. E assim, nesse grupo geral, todo o grupo era muito forte. E é justamente o que Deus quer de nós. Olha, não existe essa questão de trabalho menor ou irmão mais fraco. Todos nós, diante do Senhor, temos a mesma necessidade de Deus. Todos nós, diante do Senhor, nós precisamos da mesma maneira do Senhor. A diferença é, Deus te usa de uma forma, Deus me usa de outra forma, Deus usa o nosso irmão, o nosso outro irmão de outra forma, Deus usa o nosso outro irmão de outra forma. E assim é. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados. E justamente você me cobre. E justamente para a honra e glória dele, ele me dá a capacidade de eu ter virtudes. E justamente essas virtudes é para a glória de Deus, para que justamente venha te cobrir. Ou seja, eu te cubro, você me cobre, a gente cobre nosso irmão nos cobre. Para quê? Para que no final todo mundo cresça no Senhor. E é justamente isso que Deus está fazendo aqui. Está fazendo essa junção para que todo mundo cresça para a glória dele. E olha que coisa linda. A porta, e aí ele continua, né? A porta leste coube a Selemias. Então lançaram a sorte para o filho Zacarias. Sábio conselheiro. Olha que coisa linda, sábio conselheiro. E a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-Edom e a do depósito para o seu filho. A sorte da porta oeste e a porta Salequete da rua de cima saiu para Supim e Oza. Os guardas ficaram um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari, os tesoureiros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dívidas sagradas, das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes das famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Etã e Joel e seus irmãos. Eles estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão e de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do depósito do tesouro. Seus parentes, por parte de Eleazar, foram o filho Rebaías, que foi o pai de Jesaías e avô de Jorão, o bisavô de Zincri e o trisavô de Salomote. Salomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelo chefe da família, que era os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes dos exércitos. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelos videntes Samuel, por Saul, filho de Quis, e por Abner, filho de Ner, de Joabe, filho de Zeruia, e todos os demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Oh, que coisa linda! Deus, ele estabeleceu até uma pessoa para poder cuidar dos tesouros sagrados. Que coisa linda! E ele estabeleceu a família dele também. Que coisa linda! Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. E todos eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebreonitas. Olha que coisa linda! Por isso que nós estamos lendo aqui. Porque Deus fez questão de fazer esses registros genealógicos para que nas gerações pudesse ser lembrado por que cada família fazia tal coisa, por que cada indivíduo fazia tal coisa, por que cada indivíduo já nascia com aquele ofício para cumprir perante Deus. Jeraías foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi,
fez sua busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar e Gileade. Jeraías tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés. Você vê que coisa linda. Foi descoberto através justamente dos registros históricos. Cadê? Encontraram-se um homem capaz de aqui. Davi fez uma busca nos registros históricos e encontrou esses homens. Justamente os registros históricos foram feitos com esse propósito, para que nas gerações posteriores fosse descoberto pessoas que Deus ministrou na família daquelas pessoas a bênção, a graça de exercer determinados trabalhos, de exercer determinadas funções, de receber determinados cargos. E isso é uma maravilha. E hoje, graças ao Senhor, graças ao Espírito de Deus que habita em nós, para a honra e glória dele, nós também temos acesso a trabalhar para o Senhor, a também a viver para o Senhor, a também a nos dedicarmos à obra de Deus. Então, literalmente, nós estamos vivendo isso. E justamente aproveitando esse ensejo, seja instrumento de Deus, escreve aqui embaixo, Davi, D-A-V-I. Por quê? E curte aqui. Por quê? Porque o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então, seja instrumento de Deus. Na vida do próximo, na vida de mais famílias, na vida de mais almas, na vida de mais pessoas. Escreve Davi aqui embaixo e curte aqui. Curte aqui para que o reino dos céus chegue mais pessoas, mais vidas e mais almas. E você também faça parte disso, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, esse foi o nosso dia 91. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 92, estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade e que continua a nos mudar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Até amanhã, dia 92, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Até amanhã, em nome de Jesus, dia 92. Amém.